Já estamos de volta e o assunto agora é astrologia, ou melhor, como essa arte, esse conhecimento pode apoiar nas questões amorosas. Vamos falar de combinações, vamos falar também de presentes para você poder presentear a pessoa amada de acordo com cada signo. Tudo isso recebendo ela, Cláudia Bocchilli, nossa astróloga, que não veio sozinha hoje. Tudo bem, Cláudia? Tudo Como estamos? Ótimo, muito bem. Bem-vinda mais uma vez. Cláudia, que trouxe hoje o companheiro, o maridão aí, o Márcio Benedetti aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Então vamos bater um papo hoje aqui com o casal, galera. Eu já vou começar até, Cláudia, ao invés de fazer a primeira pergunta para você, eu vou lançar aqui para ele. Eita, Para ele, exatamente. Quando que você percebeu a Cláudia? Vocês já estão juntos há um tempo, né? Bom, casados. Eu conheci a Cláudia em 2012. 2012. E nós fizemos um casamento, na verdade, união mística. Que legal. Em 2016. E quando que você percebeu ela de fato aí como a mulher da sua vida? Então, na verdade, eu busquei um momento diferente da minha vida que estava muito igual. 19 anos de casamento, do outro casamento. E as coisas começaram a não ter mais sentido. Daí o Newton Schultz, que todo mundo conhece, Sim. Meu amigo, eu consertava as guitarras dele, né? Bárbaro. Ainda eu estava querendo voltar para a eubiose, porque eu fazia parte da eubiose, saí, fiquei 7 anos afastado. E daí ele falou, volta lá, né? Não, voltei no departamento de Sumaré. E nesse interim tem uma viagem anual que é feita pela eubiose, que a gente fica 10 dias em um dos sistemas geográficos. Nesse caso, eu fui para o Mato Grosso, me permitiram ir, mesmo eu tendo voltado, e a conheci no Mato Grosso. Que legal. Sendo que ela é da Pompeia e eu da Vila Mariana. Ou seja, do ladinho, bairros vizinhos e teve de longe para conhecer. No departamento de Sumaré, eu não cruzava ela, porque eu ia em dias diferentes, né? E a gente se conheceu nessa viagem no Mato Grosso. Que legal. Exatamente em Nova Chavantina, de onde parte essa viagem. Então tem toda aquela aura de mistério, de viagem e tudo bem. E eu tenho a Vênus em Sagitário na casa 11. Ah, Vênus em Sagitário, então que dá isso, Vamos traduzir o que significa isso. A Vênus, ela fala de relacionamento, principalmente para a mulher. Ela quer uma conexão, ela quer um envolvimento. E em Sagitário tem a ver com viagens e principalmente viagens filosóficas, de propósito, que tem tudo a ver com a eubiose. Na casa 11 a gente está falando de grupo. Nós estávamos numa viagem, num grupo. E aí, logicamente, que eu fui combinar com ele. Agora, adivinha onde está a casa 7 dele? Onde? Em Sagitário. Ah, então Ou seja, também viagem. A casa 7 dele, que representa a parceria, seja de sócio ou seja de esposa, tá nesse mesmo signo de viagens que eu tenho a minha Vênus. Então acaba sendo uma combinação astrológica assim que a gente se conheceu muito bem. Ou seja, através do mapa astral você consegue ajudar as pessoas, a mulherada inclusive, a saber, por exemplo, qual que é o local, o cenário, o contexto que de repente elas podem vir a conhecer a pessoa amada. Sim, naturalmente eu acabo percebendo que sempre que eu vou viajar, coisas boas acontecem, sortes acontecem. E se você fica atento aonde está Vênus no seu mapa astral e você se coloca naquela situação, claro que você favorece. Eu não vou falar que nesse momento você vai encontrar o grande amor da sua vida. Mas favorece, fica mais fácil. Mas com certeza é muito mais fácil do que naquele lugar que você tem um Saturno todo ruim, com o Plutão, não tem nada a ver. Agora, Márcio, quando ela começou com esse papo aí de planeta, Saturno, Urano, Plutão, como que foi para você? Olha, esse astrologuês aí eu não manjo nada. E, inclusive já tentei estudar astrologia, mas não foi. Não foi. Teve alguma previsão que ela fez assim, que acertou, que te impressionou? Olha, que eu lembre assim... Julho de 2022?
Bom, então você me relembra. Porque... Agora eu quero saber o que aconteceu. Porque ela fala tanta coisa a respeito disso. Sim, eu imagino. Eu no meu cotidiano, no meu dia a dia, mexendo com guitarra, essas coisas, não vou lembrar tudo, né? Você trabalha com guitarra, né? Eu sou luthier, estou luthier de profissão há 39 anos, desde que comecei, né? Que legal. E até hoje, né? Então eu, além de fazer manutenção, construir instrumentos, eu ensino a profissão numa escola, que eu fundei junto ao meu sócio em 98. É a primeira escola do Brasil com esse enfoque de ensinar o funcionamento da guitarra, do violão, como ser um luthier, enfim, construir um instrumento. E aí ele usa essas características virginianas para construir um instrumento musical. E a única coisa que eu sei é o Marte, que ela fala, né? Porque eu trabalho com as mãos, enfim. Ah, e o Marte está onde? Está na casa 2, que é justamente você pega o Marte na casa 2 para trabalhar e ganhar dinheiro. E ele tem uma boa habilidade com o leão firme lá para conduzir tudo. Tá. E a minúcia virginiana de fazer as coisas, de construir o instrumento e também no processo da escola, de poder educar de acordo com uma metodologia, tudo mais, tudo isso na Casa 3, que representa o quê? Esses cursos técnicos que você dá para as pessoas. Agora, voltando a essa pergunta que você falou... E eu resumindo, eu passo conhecimento que eu aprendi, né? E tem tudo isso que ela falou. E tem um ascendente em Gêmeos também, né? Nós estávamos conversando que ajuda muito, né? Nessa parte de transmissão do conhecimento, né? Sim. Na verdade, eu acho que é um processo de você aprender como ensinar. Porque como você lida com pessoas, elas são muito diferentes umas das outras. Então eu aprendi ao longo dos anos a observar aquela pessoa. Então tinha meninos, adolescentes que iam lá começar a construir um instrumento, que nesse 1 ano e meio de convívio que eles têm com a gente, que o nosso curso é mais ou menos isso, tem pessoas que continuam, tem gente que ficou 10 anos construindo instrumento lá, direto na escola. Mas nesse 1 ano e meio você percebe uma mudança, uma abertura, um ganho de maturidade em relação a estar naquele ambiente. Então você tem que saber lidar com cada um. Não é sempre diferente do outro, dependente do que é ensinado, né? Eu acho que é mais aquilo se torna, além da guitarra, mas se torna uma vivência, né? Com essas pessoas que passam pela escola. Muito legal. Bom, então, o que aconteceu em julho de 2022? Aquele teu amigo deixou de trabalhar com luthieria e passou todos os clientes dele para você. Ah, sim, o Paulo. E aí ele conseguiu clientes novos e o pessoal estava voltando da pandemia, então na escola voltou um monte de gente, voltou a fazer aula. Retomou o movimento. Retomou e muitos alunos a mais naquela época. O que aconteceu naquela época? O Júpiter, que é um grande... benfeitor, o grande benéfico. Ele estava no ponto mais alto do céu, melhorando, ajudando na carreira dele. Que legal. Bom, então, interessante, né? Você ser casado e se relacionar com uma astróloga, um astrólogo, porque você já tem essa consultoria e esse apoio aí em casa. Agora, eu quero saber dele, como que é então ser casado com uma escorpiana, na sua visão? É meio complicado, né? É complicado? Por quê? Porque eu vejo que o escorpião ele tem devoção total, né, a outra pessoa. E às vezes você, no seu temperamento, você não tem essa devoção que ela esperava de você. Né? Na verdade... Mas a gente tenta se ajeitar. Né? Vai equilibrando. Entendeu? Ele está falando isso porque, apesar dele ser virgem, que é elemento terra e precisa da água, que é o meu elemento escorpião, e eles podem se combinar, mas a lua dele é aquário e a minha lua é escorpião. Então dá um atrito. É uma diferença bem grande, né? Sim, porque ele tem aquela coisa do afastamento e do isolamento e eu tenho aquela coisa que eu quero juntar, grudar
e ir até o fundo do poço, até o fundo do mar com a pessoa. É como se ele precisasse mais do espaço dele, né? Ou fosse um pouco mais independente emocionalmente. Sim. E você já fosse mais ligada ali na relação, né? O que salva um pouco disso é o ascendente. O meu ascendente é aquário e a lua dele é aquário. Só que elas não estão em conjunção, estão um pouco distantes. Estão em aquários diferentes, né? Então, no caso, isso acaba fazendo com que a gente meio que consiga se entender uma coisa ou outra, porque a gente está falando da mesma natureza. Mas tendo conhecimento de todas essas coisas, você já consegue entrar na relação mais preparada para lidar com ela, né? Os desafios. Só que mesmo o astrólogo, mesmo ele sabendo dos aspectos, das questões, às vezes a gente acaba passando por aquele perrengue que a gente fala, não, eu não vou passar porque não tem o problema. Mas o bom é que esse sol dele em Virgem, que é terra, e o meu sol, que é Escorpião, que é água, os dois eles estão quase cravados, juntinhos. Então a gente tem uma ajuda mútua do Sol, que é a personalidade, que é o eu, e o meu Sol. E se a gente caminha junto, a gente vai longe. Agora, Cláudia, esse estudo que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, essa conversa, é muito conhecido também como sinastria, né, do amor em astrologia, né? Então, para quem não conhece, gente, a sinastria é um método que analisa a probabilidade do casal dar certo, né? Quais são as afinidades, quais são as diferenças. Isso é muito legal, né? Para quem está se conhecendo, para saber se daria certo ou não, se vale a pena investir. Isso é fundamental as pessoas saberem. Então, por exemplo, será que vai dar certo aquele rapaz? Eu sou de Leão e a outra pessoa é de Touro. Tá, mas acontece que não é só isso. Você tem a Lua, você tem o ascendente, você tem o Marte dele, você tem a Vênus da mulher, que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, né? E nisso você tem várias outras questões. Outra coisa, o Mercúrio. Mercúrio é como cada um se salva. Então, por exemplo, se eu tenho um Mercúrio que é de comunicação, como que eu vou me expressar? Eu vou me expressar com o outro, eu vou falar as coisas para o outro, eu vou me relacionar, interagir com o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, o elemento fogo, o meu Mercúrio em elemento fogo, que é impaciente, que é dinâmico, que quer ser direto no que vai falar, é de uma característica. Já o elemento terra, ele é mais lento, ele tem o tempo para as coisas dele, tem o tempo para se abrir para a relação, não é assim de uma hora para outra. O ar, ele já vai querer ter uma conexão mental com você. Nós vamos conversar, vai ter ideias iguais, então vai ser uma coisa mais criativa, uma ideia mais leve. E o emocional, que no caso é a água, é uma fala mais subjetiva, mais emocional, mais de acolhimento. Ou seja, se eu entendo o Mercúrio da outra pessoa e o meu Mercúrio, que é essa comunicação, a probabilidade de você entender como o outro fala e como que você recebe também acaba ajudando demais. Perfeito. Que planeta que ela seria, Márcio, se você fosse defini-la em um dos planetas do Sistema Solar? Plutão. Por quê? Porque é Escorpião, né? Rege Escorpião. É intensa. Isso. Na verdade, ele também tem o Marte dele, eu falei da minha Vênus, que combina, né? A minha Vênus toca na área de relacionamento dele. O meu Marte toca na área de relacionamentos dele. Que legal. Então tem uma sinergia aí também. Não, minto. O Marte dele toca no meu mapa. Então a minha Vênus toca no mapa dele e o Marte dele toca no meu mapa. Numa casa específica? Na casa 7, a casa de relacionamentos. Então a Vênus sua toca na casa 7 dele e o Marte dele na sua casa 7. Sim. Que legal. É óbvio que a gente ia ficar junto, né? Muito legal. Olha, bacana, gente. Então, você está conhecendo a sinastria do amor, tá? É um método bem interessante aí para você analisar se a sua relação tende a prosperar ou não. Porque daí também já previne a pessoa, às vezes, de criar expectativa numa coisa que não tende a ser boa, né? No fim das contas. Uma questão importante que o pessoal tem que ver é: você, mulher, aonde está a sua Vênus? É essa forma que você quer se relacionar,
que você sente o amor, que você se entrega para o outro. Tem as linguagens do amor, né? Que tem livro falando disso. Só que a Vênus, no signo onde ela está, e principalmente também as casas, que é até onde você pode arrumar namorado, né? E isso ajuda você a entender esse aspecto todo. E o homem tem que ver a parte... do Marte. O Marte, onde que está esse Marte. E se esses dois têm ligação, mesmo que seja uma ligação tensa como quadratura ou oposição, é interessante porque você vai ver que aquele casal vai ter aquele desafio e eles vão ter consciência, espero, né? Vão ter consciência para trabalhar aqueles desafios, ou seja, vai dar atração, romance, amor, química, desejo, vai ter uma conexão muito forte entre vocês, esses planetas, a Vênus, o Marte e, no caso da comunicação, o Mercúrio. Agora voltando para a superfície terrestre, isso. qualquer relacionamento tem ciclos. Sim, tem suas fases, né? Então essa coisa de os astros inclinam e você decide, é que leva ou a um combinado bacana ou aos perrengues, né? Entre um casal. Saber administrar isso, eu acho que é aquela coisa do tentar trazer um equilíbrio, né? Não existe outro caminho. Porque o meu... Tudo bem, a astrologia é uma ciência, claro. Eu não estou desfazendo disso, mas a questão é como você vai usar. O que eu faço com isso, né? O que eu faço com tudo isso? E agora? Peguei, e agora? É isso aí, é isso o aprendizado, né, que a gente precisa ter para tornar também útil, né, as ferramentas que a gente tem em mão, senão também não adianta de nada, né, a gente saber dessas tendências. Se eu dou orientação para uma pessoa e essa pessoa não segue a orientação, não vai adiantar de nada. Porque o limbo é o meio. Exatamente. Você precisa escolher um lado. Felizmente estamos na matéria. Você é obrigado a escolher um lado. Agora, pessoal, a Cláudia ainda vai dar algumas dicas de presentes para o Dia dos Namorados, tá? Nós vamos falar com os signos de fogo, de terra, de água e de ar. Então vai ser uma recomendação de presente para o signo de cada elemento. Bora começar? Sim. Vamos começar com fogo? Vamos. Então vamos falar com quem é de Leão, Áries e Sagitário. Isso. A gente vai ter que dar um presente que represente uma experiência marcante. Não é só um objeto qualquer, mas que mostre protagonismo, movimento, intensidade naquilo que você vai querer dar. Então, para uma mulher, imagina você dar um salto de paraquedas, ou então um curso de dança, um jantar na cobertura do prédio, ou naquele lá que você... vai no guindaste lá em cima. Fica pendurado lá em cima. Tem que ter uma aventura, algum tipo de coisa. E para o homem, ele quer viver com orgulho, com afirmação, ele quer algum objeto que fale sobre a identidade dele, sobre o reconhecimento dele, que desafie esse homem a conquistar cada vez mais. Nada como aqueles relógios estilosos, ou então até uma camiseta de banda que representa a tribo que ele faz parte, um ingresso VIP para um show ou para um jogo, mas tudo coisas que envolvam a aventura ou a questão do ego da pessoa. Que legal, uma experiência, né? Seria algo bacana, então. Perfeito, então essa é uma dica de presente para os signos de fogo. Vamos passar para os signos de terra agora? Porque ele é virginiano, né? Também. Daí a gente já vê aqui, né, a dica de presente para quem é de Virgem, Touro ou Capricórnio. Vamos ver se você vai gostar. A Terra, ela vai buscar estabilidade, produtos de muita qualidade. Não pode ser qualquer coisa assim que eu comprei lá na barraquinha lá, não dá. Tem que ter também praticidade. E ser algo que seja útil. Ou seja... Nada melhor do que algo com conforto, com qualidade, durabilidade. Olha que legal. Para as mulheres, um spa. Um dia no spa para você fazer sua massagem, seu escaldapés, seu cuidado. Também pode dar uma joia, mas uma joia assim mais discreta, uma coisa mais clássica. E aquelas velas aromáticas,
Aquelas coisas que mexem com... Sensorial? Isso, com o sensorial. Cheiro, aroma, sabor. Exatamente. O homem vai querer alguma coisa de alto padrão, um item que seja útil, que ele possa usar, algo que seja assim, um presente que você aprecie, que você tenha eficiência nele. Então, uma boa garrafa de vinho, a mochila de couro. Por que de couro? Porque ela é mais clássica e ela é mais durável. Pode ser também um curso de gastronomia ou aqueles fones anti-ruído, né? Tá. Para você poder ter um bem-estar melhor. Legal, gostou do presente? É interessante. Legal. Apesar de que poderíamos acrescentar mais coisas. Deixar ainda mais completo, né? É claro que tem que ter um resumo, né? Isso, tá no caminho, legal. O importante é a pessoa que vai dar o presente ter a sensibilidade em relação ao parceiro, né? Ou à parceira. Exato. Só de parar, né, para se dedicar a uma escolha, né, buscar algo, né, pensando o que agradaria, né, a outra parte, já é legal, né? Porque tem gente que às vezes vai e compra qualquer coisa na correria, né? É legal quando você pensa na outra pessoa. Legal. Vamos agora para os signos de ar, para a gente ver, vamos falar com Gêmeos, né, Libra e Aquário. Ar já vai falar de mente, né? Alguma coisa que trabalhe o seu intelecto, mas que tenha leveza, criatividade, inovação. Sempre para as mulheres é interessante algum estímulo mental, social, que desperte aquela sua alma curiosa. Então, por exemplo, um livro com dedicatória. Eu já dei presente para pessoas que eu li o livro, fiz anotações no livro e entreguei para a pessoa. Quer dizer, eu li o livro pensando nela. A pessoa fala, você se aproveitou para isso. A pessoa pode até achar isso, mas me dava muito mais trabalho do que simplesmente comprar só o livro. Ou então pode ser o seguinte, uma aula de algo que você goste, um evento cultural, um workshop de criatividade. E para os homens é interessante aquela conexão com o mundo, coisas que sejam práticas com trocas de ideias, como tecnologia, fone de ouvido, Bluetooth, um curso de finanças, curso sobre inteligência artificial que está super em alta agora, também são são presentes interessantes. Dada a dica. E chegamos nos signos de água, então atenção, você que é de Escorpião, você que é de Peixes, né? Que agora nós vamos falar com você, signo de Câncer também. Bora lá. Aliás, Câncer, Júpiter está entrando em Câncer hoje, né? E o Sol também nessa semana ingressa em Câncer. Mercúrio também está em Câncer. Nossa. Fim de semana, tá uma energia canceriana. Pra caramba. Muito forte no céu. Como a água fala dos vínculos de emoção, de profundidade, e sempre tem que ter um simbolismo, é mais importante o valor, o significado do que o presente em si. Então, isso vai ser muito mais valorizado. Então, uma surpresa, pode ser assim, um jantar que eu fiz para você, um livro de poesias, uma camiseta com algo que tem a ver com o que você gosta, com uma frase que você gosta. São gestos inesperados que você acaba tendo com outra pessoa. Pode ser assim, por exemplo, para a mulher, um álbum de fotos personalizado, uma carta manuscrita com uma gotinha de óleo de lavanda para você também sentir esse cheiro. E o homem também vai gostar dessas surpresas que a mulher pode dar para ele. Muito legal. Tá aí, gente, dicas de presentes para todos os signos agora no Dia dos Namorados. E uma outra dica para você também é fazer um atendimento de astrologia, como até a sinastria do amor, para você entender se você combina ou não com essa pessoa que você está conhecendo e que você está disposto a investir, né? Para você saber onde você está pisando. Aí é só te procurar também, né, Cláudia? Sim, inclusive, e hoje, às 20 horas, eu vou fazer um workshop, vou fazer uma live. Júpiter em Câncer, às 20 horas no YouTube, tem também lá no Instagram. E vou conversar com o pessoal sobre as dúvidas que vocês tiverem sobre esse Júpiter, porque ele vai trazer 12 meses de sorte, de oportunidades. Então, eu vou ajudar vocês a saber aonde vai estar essa oportunidade. Perfeito. A live vai estar simultânea no YouTube e no Instagram? Isso. Então, gente, aproveite, tá? Hoje, 8 da noite, lá no Instagram, @CláudiaBocchili. Bocchili com 2 Cs, tá? Então, se escreve Bochili, Cláudia Bocchili. O WhatsApp, para você saber mais, é o código 11, número
3041-0372. Então, tanto para saber sobre a live de hoje, saber sobre mapa astral, né, que também você pode presentear pessoas que você gosta com mapa, ou para saber da sinastria do amor, tá? Atendimentos astrológicos como um todo é nesse WhatsApp. Código 11 São Paulo, número 93041-0372. 3041-0372. É isso, né? É isso. Obrigado pela vinda, obrigado, viu? Eu que agradeço. Por ter participado aqui, né, da nossa conversa. Foi muito bom. Gente, intervalo é bem rapidinho. Quando voltarmos, pauta de espiritualidade com o Babadu e vai ter atendimentos. Não sai daí.